O pessoal está me ouvindo. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo, beleza, muito bem. Então, pessoal, já corrigi a prova de vocês conseguem ver as notas lá? Acredito que sim, né? Já aparece para vocês lá, não já? Ah, beleza. Vamos então, os trabalhos eu devo corrigir esse final de semana, ou mais tardar no outro final de semana, tá? E quem eu tô olhando o seminário, eu vou olhar no máximo hoje ou amanhã eu olho o seminário, tá? Que eu tô um pouco agarrado, mas eu vou tentar responder no máximo hoje ou amanhã. Bom, então, pessoal, vamos dar sequência aí com o nosso curso. Na verdade, então, nas duas outras aulas, né, antes da prova, a gente tinha conversado sobre a história do HIV em si, diagnóstico, né, como se define a doença propriamente dita. Mas uma parte muito importante no que se refere ao enfrentamento da infecção pelo HIV, justamente na consequência que ela traz, que são as chamadas doenças oportunistas. Por que é esse nome? O nome nada mais é do que as pessoas que, dado uma vez que, graças à vulnerabilidade que esses pacientes se encontram pela população deficitária de CD4, esses pacientes têm doenças que normalmente não são comuns de acontecer na população em geral, que tem a imunidade boa. Então, daí as chamadas doenças oportunistas, porque são doenças que só acontecem neste cenário, caso tenha baixa de imunidade. Normalmente nessa aula eu gosto de fazer um desenho e explicar para vocês como é que é a sistematização no raciocínio das doenças oportunistas, mas aqui não tem jeito, então eu vou tentar fazer acompanhado dos slides mesmo. Tá? Então, o que são as infecções oportunistas? A gente já estava comentando, nada mais são do que as doenças que acometem as pessoas que têm imunossupressão. Isso não é uma condição somente das pessoas que têm infecção pelo HIV, tá? A gente pode ter infecção oportunista por N situações. Pessoas que estão em transplante, pessoas que estão em quimioterapia para oncohematologia, enfim. São situações de imunossupressão mais graves, tá? Podem afetar qualquer órgão ou sistema. Geralmente, o acometimento mais frequente é no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal e nos pulmões. Então, geralmente, quando a gente se depara com uma pessoa que tem infecção pelo HIV e está sintomática, né, a gente sempre vai rastrear os sistemas. Então, a gente vai fazer um exame neurológico muito detalhado, avaliando desde sensibilidade, a motricidade, a cognição, para a gente avaliar se de fato tem algum comprometimento até mesmo visual, entendendo quais são as principais síndromes relacionadas ao acometimento do sistema nervoso central, as principais síndromes relacionadas ao acometimento pulmonar, enfim. Esse raciocínio sempre é mais ou menos guiado sindromicamente, baseado em qual sítio está sendo localizada aquela manifestação, e a partir daí a gente faz o raciocínio das principais causadoras. Sem dúvida, são elas que são a maior causa de mortalidade nos pacientes com infecção pelo HIV. E muitas das vezes os pacientes não sabem de fato que estão infectados por outros invasores, né, além do próprio vírus do HIV. Muito porque muitas dessas doenças oportunistas, aproveitando, né, da baixa carga de linfócito TCD4, analogia pura, a gente estaria dizendo a baixa carga de pessoas de polícia, né, circulando no organismo, elas vão fazendo a sua festa, vão se apossando do organismo, mesmo sem resposta inflamatória, porque a gente não tem CD4, se é que vocês me entendem. E, obviamente, a terapia antirretroviral foi o que mais impactou no enfrentamento das infecções oportunistas. Por mais que a gente fazia profilaxias para algumas, por mais que a gente fazia tratamento adequado, quando a gente de fato fala terapia antirretroviral de alta potência, que é aquela que veio lá no final da década de 90, é que sim, a gente conseguiu, de fato, diminuir o impacto dessas doenças oportunistas.
Então, geralmente a gente vai definir essas manifestações por sistema. Então, quando a gente fala em manifestações de pele e mucosa, essa é geralmente a ordem mais frequente de acometimento. Então, alterações pelo vírus do HPV, então os pacientes têm desde condilomatose, mas não é aquela condiloma, né, com uma verruga única, mas geralmente os pacientes com uma exuberância, muito condiloma, desde área genital, até mesmo região oral ou até outras regiões, tá? E em alguns casos, os pacientes, já pela própria predileção e baixa carga imunitária, esses pacientes desenvolvem câncer de pele, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de bolsa escrotal, enfim, graças a essa manifestação sem regulação imunitária do HPV. Outra manifestação que é muito frequente, se comportando como doença oportunista, é também a manifestação do herpes, né? Seja o herpes simples, ou seja mesmo o herpes zoster, né? Mas existem algumas diferenciações quando a gente vai falar, porque essas doenças são, de fato, encontradas na população que é imunocompetente. Mas quando eu falo aqui do herpes simples, eu estou falando de um paciente com manifestação bastante exuberante. Ele não tem apenas uma úlcera, mas ele tem úlceras extensas, desde todo o trato genital, ou muitas das vezes até na região oral. E o herpes zoster, caracteristicamente, é a manifestação de mais de um dermátomo. Então, quando a gente tem manifestação de herpes zoster em paciente que é imunossuprimido, né, que ele tem comprometimento da imunidade, caracteristicamente, a gente tem acometimento do herpes zoster em mais de um dermátomo. Então, o paciente, às vezes, tem até o que a gente chama de cruzar a linha média. Então, além de respeitar um dermátomo, ele encontra com outro dermátomo posterior ou o oposto. Candidíase cutânea, aqui eu estou falando de candidíase cutânea, então o paciente tem manifestações de muitas tíneas, principalmente em região inguinocrural, em região axilar, as regiões de dobras, é muito frequente. E, sem dúvida nenhuma, uma das maiores manifestações de definidoras de imunossupressão grave, aquele paciente que tem um CD4 muito baixo, provavelmente menor que 50, que é a manifestação do sarcoma de Kaposi, que nada mais é que um câncer de pele de formação neovascular, que é provocado e tem muita associação com a infecção pelo herpes vírus tipo 8. Então, nada mais é que também uma manifestação provocada por uma infecção herpética. Só que o sarcoma de Kaposi, ele não é só de acometimento cutâneo. A gente pode ter acometimento também em qualquer sistema ou órgão. Então, frequentemente, nos pacientes muito imunossuprimidos, a gente tem acometimento de pele, mas o sarcoma de Kaposi adora causar infecção dentro do pulmão, e quando ele causa infecção pulmonar, na verdade, essa manifestação oncológica dentro do pulmão, é uma catástrofe, porque os pacientes verdadeiramente se afogam em sangue, porque há muita lesão pulmonar, muito sangramento intra-alveolar e acaba que o paciente, ao invés de ter ar dentro do pulmão, tem muito sangue. E fatalmente entra em insuficiência respiratória e vem a falecer. Quando a gente fala das manifestações pulmonares, uma coisa que tem que estar sempre na cabeça de vocês. E uma das manifestações mais frequentes do paciente com HIV é justamente o paciente que apresenta-se com um quadro respiratório. Como que ele apresenta-se com esse quadro respiratório? Tosse e dispneia, que é, sem dúvida, os dois principais sintomas que o paciente vai se apresentar. Tosse e dispneia aos mínimos esforços. Se a gente for graduar a dispneia, uma dispneia grau 3, grau 4, né? Gente que nem tomar banho sozinho consegue de tanta falta de ar. É graças a uma infecção que é muito frequente, que por muito tempo foi a principal causa de mortalidade no paciente com HIV, a pneumocistose. A gente vai falar dela um pouquinho mais para frente, que é causada por um fungo, que antes era chamado de pneumocystis carini, e agora tem uma nova nomenclatura, que é o pneumocystis girovese. Né? É uma infecção muito frequente, muito comum. Esse fungo, ele é um fungo que é
como se dizer, cosmopolita, ele está em todo lugar, no ambiente, mas que quem tem imunidade competente não se infecta e, obviamente, não tem manifestação. Mas as pessoas que têm, sim, imunossupressão, principalmente CD4 menor que 200, geralmente vão manifestar as alterações da pneumocistose, que basicamente vão ser essas, tosse e falta de ar. A gente vai detalhar ela mais para frente. Não podemos esquecer que toda vez que a gente pensar, então, um paciente com quadro respiratório com HIV, não tratamento, ou que acabou de fazer diagnóstico, pensar em primeiro em pneumocistose. Mas também temos o acometimento por outras infecções fúngicas invasivas, né? Que são um pouco menos frequentes que a pneumocistose, mas também tem grande importância. A criptococose e a histoplasmose. Os fungos muito associados a aves, principalmente pombos, ou áreas de muita umidade, cavernas, né, em que a gente não tem muita a incidência de luz solar, mas que no imunocompetente raramente vão causar doença. Não é assim nesses pacientes que não têm imunidade de célula, eles fazem a festa. Então eles aproveitam e causam bastante doença e bastante lesão. Sem dúvida, a maior associação de doença pulmonar, na verdade, a maior associação de doença infecciosa, a letalidade é a associação HIV-tuberculose. Então, tuberculose é uma das doenças mais frequentes no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem tuberculose no mundo. E, sem dúvida, a infecção pelo HIV, a tuberculose ganhou muita importância. A tuberculose teve um tempo de controle, mas graças à infecção pelo HIV ganhou muita importância e causa muita doença nesses pacientes. Sem dúvida, esses pacientes também podem ter infecções bacterianas comuns, tá? Pneumonia adquirida na comunidade, mas disparado, quando a gente fala disparado, é pneumocistose, tá? E o sarcoma de Kaposi, que eu já havia adiantado como manifestação pulmonar anteriormente. Outras manifestações no que se refere ao trato digestivo, também é um local frequente de manifestação de infecção oportunista. Normalmente, os pacientes, pela própria infecção do HIV, já têm uma propensão a uma renovação da mucosa mais frequentemente, com distúrbios de hidroeletrolíticos a elas associadas. Então, o paciente, muitas das vezes, tem muita diarreia da própria viremia do HIV. Cabe lembrar que vocês vão se recordar que um dos santuários principais da infecção pelo HIV são os linfonodos do intestino, né? Então, o acometimento intestinal é muito frequente e a manifestação básica principal da própria infecção pelo HIV é a diarreia. Mas a gente tem outras manifestações que também são causadas por doenças oportunistas. A grande dessas manifestações são as úlceras no trato gastrointestinal. Essas úlceras têm várias etiologias, desde a própria doença herpética até as candidíases, né, a candidíase, né, a chamada monelíase, né, oroesofágica, e principalmente doença pelo citomegalovírus. Tá? Então, o citomegalovírus, que passam às vezes até desapercebido na pediatria ou em outra entidade clínica, né, que vocês estejam estudando, o citomegalovírus muitas das vezes é enquadrado na síndrome monolike. Aquela pessoa que tem dor de garganta, linfonodomegalia, mal-estar, mas que em 7 dias resolve graças à sua imunocompetência. Porém, naqueles pacientes que são imunossuprimidos, o citomegalovírus, que também é um herpes vírus, causa extensa lesão no trato gastrointestinal, muitas úlceras, desde úlceras orais, esofágicas, gástricas e até úlceras retais ou intestinais. Então, é uma manifestação muito importante e os pacientes, além de ter muita dor abdominal ou hematêmese, pode ter também enterorragia. Então, manifestações graças a essas úlceras causadas por esses agentes. O diagnóstico, muitas das vezes, é realizado pela endoscopia ou colonoscopia. Tanto pela avaliação macroscópica, como também as inclusões citomegálicas características da análise histopatológica desses tecidos. Outro vírus que também é muito frequente de causar doença, né, a mononucleose, normalmente causa
sintomas brandos em pacientes imunocompetentes, a gente tem acometimento do imunossuprimido, como leucoplasia, oral pilosa ou até mesmo linfoma. Tá? Os principais causadores de linfoma imunossuprimido, o start causado pela infecção pelo Epstein-Barr. Sarcoma também pode acometer trato gastrointestinal, como da mesma forma como acomete pulmão, e outras alterações que também podem ser acometidas, como alterações na via biliar ou até mesmo pancreatite, graças a essas infecções oportunistas, né? Principalmente causada por esses vírus do herpes. Então, quando a gente fala trato gastrointestinal, o herpes simples é o citomegalovírus, é o Epstein-Barr e, sem dúvida, uma das mais frequentes é a candidíase, né? E a característica, a gente vai ver mais para frente na aula, é o acometimento por placas brancacentas, né? Associadas a muito a adenofagia. Se refere ao acometimento do sistema nervoso central, duas doenças já, né? A gente acaba que a gente sempre engloba as manifestações oculares dentro das manifestações neurológicas, duas síndromes oculares muito importantes, que a gente tem que sempre fazer diagnóstico diferencial, é justamente o acometimento da retina pelo citomegalovírus. Então, o citomegalovírus, ele pode causar basicamente 3 entidades no paciente imunossuprimido. Enterite, ou acometimento do trato gastrointestinal, retinite, com muita lesão retiniana, até os oftalmologistas conseguem, já no fundo de olho, na própria retinografia, a análise da retina tem as alterações muito características, que são as chamadas hemorragias algodonosas em ketchup. Muito característico mesmo, essas manifestações do citomegalovírus. E encefalite. Então, são as 3 principais manifestações do citomegalovírus: retinite, encefalite ou enterite. E ainda no que se refere à manifestação ocular, a sífilis, né? A gente já aprendeu sobre sífilis, pode acometer qualquer sistema ou órgão, também tem acometimento da retina nos pacientes que são imunossuprimidos. E aí, quando eu falo de manifestação neurológica, pessoal, a gente tem que diferenciar essa manifestação neurológica em 2 grandes síndromes neurológicas. Pacientes que vão evoluir com LAKE, ou seja, lesão expansiva intracerebral, e os pacientes que vão evoluir com meningite. São síndromes neurológicas diferentes. Disparado, a principal manifestação de acometimento neurológico, doença oportunista, naquele paciente que tem infecção pelo HIV, é o acometimento da neurotoxoplasmose, que se manifesta, como a gente vai ver mais para frente, com uma lesão expansiva intracerebral, a LAKE. Disparado, todo paciente que tem cefaleia, quadro convulsivo e diagnóstico de HIV, tenho que pensar em toxoplasmose. É disparado o principal diagnóstico que eu tenho que considerar. Outra lesão expansiva intracerebral que eu faço diagnóstico diferencial com a neurotoxoplasmose é linfoma. Linfoma primário do sistema nervoso central, muitas das vezes provocado pelo Epstein-Barr vírus. Então, quando a gente fala em lesão expansiva intracerebral, basicamente, a gente tem essas 2 principais acometimentos. Ou o paciente tem neurotoxoplasmose, ou ele tem linfoma. Como isso é diferenciado? Graças à captação de contraste na análise de tomografia computadorizada de crânio. Os pacientes que têm neurotoxoplasmose, ele tem uma captação muito peculiar, que é uma captação anelar do contraste. Então, aquela lesão expansiva intracerebral, a gente vai ver mais para frente, ela tem uma captação de contraste muito na periferia. Diferente do linfoma, que é uma lesão neovascular, por ser uma lesão oncológica, neoplasia, e, obviamente, a captação do contraste é em toda a lesão. Aí, posto isso, lesão expansiva intracerebral, do outro lado, a gente tem as meningites. E as meningites no paciente imunossuprimido não são as meningites que a gente vê, né, que a gente discutiu nas meningites bacterianas. Claro, é possível ter meningite bacteriana. Mas aqui a gente está falando do paciente que tem imunossupressão. Então aqui a gente vai estar falando de bichos que não são habitualmente causadores de meningites. A gente comentou na aula de meningite que, disparado, a principal causa de meningite no paciente com imunossupressão pelo HIV
é a meningite criptocóxica, ou a meningite pelo criptococo. Tá? Sem dúvida, é a principal causa de meningite. A manifestação aqui, muitas das vezes, não é aquela exuberância em que o paciente tem febre, cefaleia, né? Muitas das vezes, a grande manifestação é, de fato, apenas cefaleia e sinais de hipertensão intracraniana, porque, caracteristicamente, o que causa muita inflamação no plexo coroide, muita inflamação na drenagem licórica, e esses pacientes começam a ter muita dificuldade de drenar o líquor e tem, como consequência, a hipertensão intracraniana. A característica do paciente em meningite criptocóxica é a hipertensão intracraniana e a cefaleia. Muitas das vezes não vai ter febre, né, mas vai ter o contexto de um paciente suprimido, emagrecido, enfim. Outra causa de meningite mais frequente no paciente que tem imunossupressão, obviamente, é a tuberculose. Então, se a tuberculose é uma doença que é prevalente no nosso Brasil, no nosso país como um todo, causando doença pulmonar, as manifestações extrapulmonares, obviamente, são muito mais frequentes na quem tem baixa imunidade. E todas duas, tá, pessoal? Tanto a meningite criptocóxica quanto a meningite tuberculosa são doenças catastróficas. Mortalidade em torno de 60% a 70%. Então, são doenças muito graves e que muitas das vezes, se os pacientes não vêm a óbito, eles ficam sequelados. A gente comentou que outros vírus podem causar doenças neurológicas, né? Então eu falei que a gente pode ter uma inflamação do tecido cerebral como um todo, causada tanto pelo citomegalovírus ou pelo vírus do herpes, tá? A gente pode ter encefalite herpética. Aqui, o diagnóstico, muitas das vezes, a gente vai ver apenas pela análise do líquor. Uma outra doença que é muito frequente de manifestar-se como doença neurológica é a LEMP, que é essa leucoencefalopatia multifocal progressiva. O que é a LEMP? A LEMP nada mais é que é uma infecção por um vírus chamado JC vírus. Esse vírus, ele normalmente não causa doença nos imunocompetentes. Porém, aqueles pacientes que têm imunossupressão, ela tem uma predileção de causar muita destruição na substância branca. Então, o paciente tem muito acometimento da substância branca, manifestando-se desde alteração de cognição até alteração principalmente motora. Então, é uma manifestação que caracteristicamente é de acometimento de substância branca. Bom, então, posto isso pelos sistemas, outra forma de classificação, de entendimento da ocorrência dessas doenças é no que se refere ao parâmetro de imunidade. Então, eu tenho uma imunidade, né, uma contagem de células de linfócito TCD4 acima de 500, normalmente a única manifestação que eu vou ter é aquela síndrome retroviral aguda, que vai aparecer como se fosse uma monolike. Então, o paciente vai ter uma dor de garganta, um linfonodo aumentado, que em 7, 15 dias aquilo vai resolver. Quando o CD4 começa a cair, a gente começa a ter frequência de algumas dessas doenças oportunistas. Então, quando a gente fala aí de um paciente que está começando a imunossupressão, CD4 entre 200 e 500, muitas das vezes a forma de fazer diagnóstico de infecção pelo HIV é uma candidíase que recorrente, então o paciente tem candidíase oral que não melhora, né, uma dor para engolir que não melhora, ou até uma candidíase genital que não melhora. Aquele paciente que interna muitas vezes com pneumonia bacteriana recorrente, então tem uma pneumonia, trata, volta, tem pneumonia. Alterações não usuais de acometimento pela tuberculose, então a tuberculose ganglionar disparado é a manifestação extrapulmonar mais frequente no paciente que tem infecção pelo HIV, isso se cobra muito em prova, e outras manifestações não usuais, né, acometimento miliar da tuberculose, né, pleural, enfim. Sempre lembrando também que mesmo o acometimento pulmonar fez diagnóstico de HIV, tem que fazer tuberculose e vice-versa. Enfim, e outras doenças menos graves, menos frequentes podem aparecer aí com CD4 entre 200 e 500. Quando o CD4 começa a ficar mais baixo, aí sim a gente começa a ter doenças mais graves, né? Então a gente tem a pneumocistose, né, que é a pneumonia por pneumocisto girovese, histoplasmose,
tuberculose extrapulmonar disseminada, o acometimento neurológico pela leucocefalopatia multifocal progressiva. E quanto mais o CD4 vai caindo, mais chance a gente vai tendo de ter doenças mais graves. Até quando a gente chega no CD4 menor que 50, além de tudo isso, a gente ainda tem chance de ter doença por micobacterioses não tuberculoses. Então, o cenário vai ficando cada vez mais dramático à medida que a gente vai evoluindo com diminuição da imunidade. Então, aí na figura vocês observam um acometimento pelo herpes zoster, né? Provavelmente vocês já devem ter tido essa oportunidade de ver na prática clínica, muito chamado de cobreiro, né? E nada mais é que a manifestação pelo vírus. Alguém se lembra qual vírus que causa o herpes zoster? O herpes zoster? Deixa eu ver se alguém afiado aí para digitar. Isso, o vírus da varicela, que causa catapora, né? Então, é uma manifestação, né? Geralmente a segunda manifestação do herpes da varicela zoster, que o vírus fica guardado, né? Fica lá em latência nos gânglios, principalmente da medula. E aí, por conta de imunossupressão, né? No caso aqui do HIV, imunossupressão exuberante, causa toda essa lesão cutânea que é extremamente dolorosa, associada a muita incapacidade. Geralmente, isso aqui a gente está falando de um acometimento de um dermato, mas geralmente no paciente que tem HIV, a gente tem acometimento de mais de um dermato, né, ultrapassa a linha média muitas das vezes, ou mesmo o paciente pode ter uma nova manifestação de catapora muito exuberante. Então, o paciente teve catapora, mas graças à baixa imunidade, ele tem uma varicela disseminada, com acometimento pulmonar e até do trato gastrointestinal. O sarcoma de Kaposi, né, que eu estava comentando com vocês, né, é uma manifestação cutânea muito frequente em pacientes mais imunossuprimidos, geralmente CD4 mais baixo, CD4 menor que 50 ou menor que 100, que é um câncer de pele, mas que é disparado, ele tem a sua neoformação graças à infecção pelo herpes vírus tipo 8. Tá? São neoformações vasculares, que pode fazer todo esse acometimento cutâneo, inclusive o cenário, né, daquele filme Filadélfia com Tom Hanks, ou mesmo acometimento pulmonar, que é muito dramático. Já vi muito paciente morrer se afogando em sangue por conta de sarcoma de Kaposi. Então, aqui a ideia vai ser a gente discutir alguns casos clínicos para treinar vocês justamente nesse conceito de entender quais são as doenças oportunistas mais frequentes e como elas se comportam. Então, vamos lá. Primeiro caso clínico, uma mulher de 38 anos, natural de Cataguases, procedente de Barbacena, trabalha como empregada doméstica. Casada há 12 anos, tem 2 filhos, um de 6 e outro de 10 anos de idade. A queixa principal dela é dor e dificuldade para engolir. E aí na história, na anamnese dela, ela tem um quadro de 4 meses de evolução. Começou com dificuldade para alimentar, principalmente para líquidos, e depois evoluiu para sólidos, e que foi piorando progressivamente. Não tem vômitos, não tem diarreia associada. E tem um contexto de emagrecimento de 10 quilos em 4 meses. Isso é muito importante, tá, pessoal? O HIV é uma doença consumptiva por definição. Sempre valorizar quando o paciente está referindo contexto de consumpção, emagrecimento. É importante para algumas outras doenças, neoplásicas e tuberculose também, mas o HIV sim é uma doença de muita consumpção. Aparentemente, nenhuma outra doença prévia, nenhuma outra alteração, nenhum outro sistema. História prévia, tabagista, um histórico de um distúrbio depressivo, em cirurgias ou internações prévias. Ela refere que teve lesões sugestivas de herpes zoster há 2 anos atrás e que melhoraram após o uso de aciclovir tópico prescrito por médico do centro de saúde. Outro ponto que eu quero chamar para vocês, pessoal. Não é normal a gente ter manifestação exuberante de herpes zoster nessa faixa etária. Tá?
Toda vez que a gente vê o herpes zoster, a gente tem que acender uma luzinha na cabeça da gente que esse paciente pode estar imunossuprimido. Com N causas. Desde estresse, uma preocupação, uma ansiedade, distúrbio depressivo, até mesmo o acometimento estrutural da imunidade, com infecção pelo HIV, a doença oncológica, principalmente nessa idade. A gente sabe que depois dos 55, 60 anos, nos pacientes mais idosos, com a própria senilidade, a gente tem uma queda da resposta imunitária. A gente começa a ver mais frequentemente o herpes zoster nessa faixa etária, tanto que é preconizada a vacina do herpes zoster para essa faixa etária. Porém, ter herpes zoster nessa faixa etária aqui não é normal. Tem que acender um alerta para investigar. E no exame físico da paciente, aparentemente em um bom estado geral, mas várias lesões escamativas na face, base de face, com base eritematosa, acometendo sobrancelha, queixo e testa. Quem sabe o que é essa descrição aqui, dermatológica? Quem é assim, afiado aí na dermatologia? Essas lesões descamativas, principalmente em face, associada a uma base eritematosa, acometendo principalmente região malar e sobrancelhas. Vou deixar a figura depois para ver se fica mais fácil, né? Pedindo para dermatologista ver sem ver a lesão fica difícil, né? Mas, então ela tinha essas lesões, e no exame da orofaringe, cavidade oral com várias lesões brancacentas em face lateral da língua, com base eritematosa e removível por espátulas. Dados vitais normais, e tinha linfonodomegalia cervical, submandibular, enfim, vários linfonodos disseminados. Isso se refere aos exames laboratoriais que ela tinha feito há um mês atrás no centro de saúde. Ela tinha uma anemia, isso também isso, a gente vai montando um quebra-cabeça, né, pessoal? Medicina é isso. Então, olha só. Quadro consumptivo de emagrecimento associado à anemia, né, num contexto de uma paciente que tem lesões cutâneas, sempre tem que acender um alerta para alguma doença consumptiva. Entre elas, o HIV é uma que vai ter que sempre estar no rol diagnóstico. E aí, nessa época, ela tinha sido diagnosticada com depressão e a anemia foi atribuída à menstruação, prescrito para ela sulfato ferroso e fluoxetina. Obviamente, a gente está falando de doença oportunista, a gente está falando de pensar em HIV. Mas aqui, nesse momento, antes mesmo de a gente tentar tratar essa paciente, a primeira coisa que tem que ser realizada é um teste rápido para HIV. Né? Tem que fazer o teste. E uma vez pensando no teste rápido para HIV e pensando na queixa principal da paciente, qual seria a principal hipótese de diagnóstico? Exigindo demais, né? Quando a gente fala, então, lesões brancacentas, com base eritematosa, removíveis por espátulas, associada à dinofagia, sempre tem que ser pensado em candidíase. Excelente, excelente, isso aí, isso mesmo, monilisa fagiana, excelente, é isso aí. Então, o diagnóstico dela, de fato, é a candidíase esofagiana. Aqui já era, tudo que eu falei antes, eu já estava aventando a hipótese diagnóstica aqui. De fato, é a candidíase esofagiana. Né? Tem que, obviamente, abrir o leque para outras possibilidades, no que se refere ao contexto consumptivo, mas nessas úlceras brancacentas é diagnóstico mesmo de bater o olho. Tá? E essas lesões cutâneas que eu estava dizendo, de camativas associadas à base eritematosa, principalmente na região facial, nada mais é que dermatite seborreica, e que também deve ser levado em consideração no contexto de imunossupressão. Tá? Então, a candidíase é a infecção oportunista mais comum em pacientes que têm infecção pelo HIV. Tá? Em torno de 80% a 90% dos pacientes vão apresentar, então é um dado muito importante, tem que ser atentado pelos senhores, né, por vocês, e se atentarem na hipótese do HIV quando o paciente apresenta com candidíase. Principalmente é a Candida albicans, tá? Que pode ter acometimento tanto de orofaringe quanto de esôfago. Tá? O que vai levar a gente a pensar que tem acometimento esofágico? Porque no exame da orofaringe a gente vai ver lá as placas.
é justamente o paciente que tem odinofagia, tá? O paciente que tem dor para engolir. Geralmente é acometimento esofágico da candidíase. Então aqui a gente já falou, né, as manifestações clínicas, né, são as placas esbranquiçadas, indolores, removíveis pela mucosa, pode ter quelite angular, pode ter aumento da língua, e no caso da candidíase esofágica é basicamente a dor, né, odinofagia ou disfagia e muitas das vezes um desconforto retroesternal. O diagnóstico é basicamente clínico, é bater o olho, ver as lesões e definir o diagnóstico. E no caso da candidíase esofágica, muitas das vezes, né, a realidade nossa, no sistema público, a gente não tem uma endoscopia fácil de ser realizada. Muitas das vezes é aquele paciente que já tem lesão oral e tem a manifestação sintomática de dor retroesternal, dificuldade para engolir, a gente faz a terapia de resposta, né, terapia empírica. O ideal seria fazer endoscopia e visualizar as lesões no esôfago. Porém, isso não é uma aplicabilidade muito fácil na prática médica. Então, aqui são as lesões clássicas da candidíase. Tá? Lesões brancacentas, acometendo toda a mucosa da orofaringe, tá? Desde a mucosa jugal até a língua, né? E o acometimento bem exuberante, graças a essa imunossupressão, e no acometimento esofágico, acometendo todo o esôfago aí de alto a baixo. O tratamento é o fluconazol, tá? Fluconazol 100 mg por 7 dias na candidíase oral, e quando a gente estiver desconfiando da candidíase esofagiana, a gente estende esse tratamento por 14 dias. O que vai definir, basicamente, então, são a manifestação de dor retroesternal ou disfagia para poder fazer esse tratamento da candidíase esofagiana. Alguma dúvida? Podemos ir para o próximo? Beleza. Caso clínico 2, então. Homem, 24 anos, branco, natural e procedente de São João del Rei. Solteiro, não tem filhos, estudante universitário, relações sexuais desprotegidas tanto com homens quanto com mulheres. Tem plano de saúde, mãe dentista e pai advogado. A principal queixa dele é falta de ar. Uma história. O paciente relata que há mais ou menos 3 semanas iniciou o quadro de tosse, dispneia progressiva. No início do quadro, apresentava tosse apenas aos esforços, mas agora se cansa facilmente até para vestir a roupa. Acredita que não teve febre. Há 2 semanas procurou pronto atendimento, lá do seu plano de saúde, fez um raio-x de tórax e seios da face, fez um hemograma e recebeu tratamento para pneumonia com azitromicina. Como não estava melhorando, após 72 horas voltou ao PA e trocar a azitromicina por levofloxacina. Já no 5º dia desse antibiótico, o paciente voltou, continuou em pior e voltou ao PA com fala entrecortada. Né? Não tinha nenhum outro sintoma, tinha um contexto de perda de peso nas últimas semanas. Mas ele relatava, um paciente muito jovem, de 24 anos, que estava fazendo dieta. Negava o uso de drogas, não bebia, não fumava. Relata que faz exame com HIV com frequência, o último há 2 anos. Isso é uma outra questão, a gente sempre bate na tecla de oferecer o teste rápido para todo mundo que tem vida sexualmente ativa tem que fazer pelo menos uma vez por ano, mas um dado que é importante na história é que normalmente as pessoas não fazem teste de HIV a não ser que estejam correndo risco para isso. Então, se não for recomendado por médico, aquela pessoa que faz esse teste frequentemente, provavelmente é uma pessoa que está correndo risco, é um dado que vocês têm que captar na história. No estado geral, no exame físico, o estado geral regular, mas bem taquipneico, taquicárdico, com fala entrecortada. Na análise da orofaringe normal, não tinha lesões de pele nenhuma. Frequência cardíaca de 118, mas uma frequência respiratória de 38, saturando 90%. Aquilo que eu falo com vocês, dados vitais alterados é paciente grave, sinal de alerta, fica de olho nesse paciente. Hidroaéreos presentes, flácido indolor e sem massas palpáveis. E aí, pensando nesse contexto, era para aparecer 1 por 1, mas como está aqui no Canvas, não vai aparecer 1 por 1. Já comentei com vocês, o principal diagnóstico que a gente tem que pensar num paciente que emagrecido, quadro de infecção pulmonar recorrente que não melhora,
extrema falta de ar, apneia, vale a pena sempre realizar o teste de HIV e considerar a principal hipótese de acometimento pulmonar nesse contexto, que é a pneumocistose. Pode ser pneumonia por germe atípico? Teoricamente poderia, mas o levofloxacina, como vocês vão aprender lá no 9º período, espero em presencial, né? O levofloxacino cobre os germes atípicos, né? Talvez uma pneumonia por influenza, mas como a gente vê, faz analogia à COVID, as pneumonias virais são muito agudas, então o paciente provavelmente não teria uma influenza tão arrastada, né? Num contexto tão arrastado. Uma doença fúngica pulmonar, teria, mas aí entra naquele contexto de um paciente com imunossupressão. Sem dúvida, a principal hipótese seria, de fato, a pneumocistose, que é, de fato, o diagnóstico desse paciente. Então, a pneumocistose, como eu havia falado, os dois principais sintomas, tosse e dispneia, o paciente se apresenta com hipoxemia, né, causada pelo esse fungo, Pneumocystis gyrovese, mas se vocês pegarem livros mais antigos, está lá com Pneumocystis carini, que geralmente é uma aquisição na infância e que não traz nenhum problema, a não ser que você tenha alguma imunossupressão e a doença é reativada nesse contexto. Tá? Sem dúvida, a principal infecção oportunista de acometimento pulmonar e foi, por muito tempo, uma das principais causas de morte nos pacientes que têm infecção pelo HIV. Na era pré-terapia antirretroviral, em torno de 70% a 80% dos pacientes que tinham infecção pelo HIV desenvolviam pneumocistose. Sem dúvida, o principal fator de risco é a deficiência de células T CD4. A gente começa a ter risco para pneumocistose quando a CD4 é menor que 200. Tá? E geralmente quando o paciente tem uma carga viral mais elevada. Aí que, nesse contexto, pacientes que ainda não manifestaram nenhuma lesão pulmonar, mas têm já no diagnóstico um CD4 menor que 200, eles vão fazer uma chamada de profilaxia primária. Ou seja, eu vou começar a dar um remédio para prevenir que ele desenvolva a pneumocistose. Tão importante que essa doença no contexto do paciente que tem infecção pelo HIV. E aí as manifestações, basicamente, são umas manifestações de um quadro subagudo, um quadro mais arrastado, de 2, 3 semanas, mas pode arrastar até por 2 meses, mas sempre num contexto de uma dispneia progressiva. O paciente começa com dificuldades para grandes esforços, isso vai se diminuindo até que o paciente não consegue nem falar de tanta dispneia. Muitas das vezes o paciente pode apresentar febre, não foi o contexto do caso, mas a febre é um sintoma importante a ser caracterizado, e sempre entender esse contexto de doenças associadas, né? Geralmente o paciente tem outras co-infecções associadas à manifestação da pneumocistose. E, caracteristicamente, do ponto de vista radiográfico, existe uma chamada dissociação clínico-radiológica. O que é isso? O paciente chega na sua frente, não consegue nem falar, de tanta fala entrecortada, mas você vê o raio-x e o raio-x praticamente sem alterações. O paciente com raio-x que muitas das vezes não ajuda no diagnóstico. É a chamada dissociação clínico-radiológica. O paciente está péssimo do ponto de vista clínico, do ponto de vista radiológico, ele não tem tantas alterações importantes. A terapia de eleição é o Bactrim, sulfametoxazol mais trimetropin. Essa dose de 15 a 20 miligramas por quilo dia em 21 dias. Não precisa decorar, vocês vão consultar isso, não tem que saber isso de cor. Tem que saber qual que é o tratamento, que é o Bactrim, que é o sulfametoxazol mais trimetropin. No contexto de pacientes que têm hipoxemia grave, então, um dos grandes exames a serem realizados no paciente que tem pneumocistose é a gasometria arterial, para a gente ver o que é, de fato, o nível de oxigenação dentro das artérias. Se a PO2 desse paciente estiver menor que 70, é indicativo da gente utilizar corticoterapia. Por quê? Trabalhos mostraram que tanta inflamação e resposta inflamatória associada a esse pneumocistis, o corticoide ajudaria nesse controle inflamatório e diminuiria o dano alveolar para que esse paciente mantivesse troca gasosa suficiente. Então, no paciente que tem PaO2 menor que 70, é indicativo de utilizar a corticoterapia. Tá? E o diagnóstico da pneumocistose também é um diagnóstico clínico,
baseado também em alguns achados laboratoriais. Por quê? É muito difícil fazer o diagnóstico definitivo porque precisa de identificação do fungo direta por PCR. E isso não é um contexto frequente na saúde pública. Em laboratório particular, em hospital privado, a gente consegue fazer da mesma forma como a gente faz para a COVID, faz o PCR, identifica exatamente componentes genéticos daquele agente infeccioso. Mas isso não é uma realidade na saúde pública. Então, quais são as características? O paciente que tem hipoxemia, geralmente aquele que tem hipoxemia é um paciente mais grave, aquele que tem lactato desidrogenase aumentado, então o LDH aumentado, porque o LDH, como também na COVID, é um marcador muito importante de lesão pulmonar aguda, né? E muitas das vezes vai associar nesses pacientes um LDH bem aumentado, ajuda muito nesse contexto do diagnóstico. E a dosagem de 1,3-beta-D-glucan, que é componente da parede celular desses fungos, mas é um exame muito caro e não tem essa aplicabilidade clínica. Tá? No que se refere a exames de imagem, o raio-x de tórax normalmente não ajuda, né? Eu falei dessa dissociação clínico-radiológica. A tomografia de tórax pode ajudar. Por quê? Um dos grandes achados da tomografia de tórax é o infiltrado do vidro fosco. Antes do Covid, a gente via vidro fosco e pensava em pneumocistose. Agora, com Covid, tem que ficar pensando no Covid também, no contexto de diagnóstico diferencial. Esse patógeno não pode ser cultivado, então cultura é difícil. Ou é a análise via direta ou o PCR, como eu havia falado. O nome da doença é pneumocistose porque, caso a doença não seja tratada, ela causa vários cistos dentro do pulmão. Aqui é um raio-x aparentemente sem alterações, que é característica da doença. O infiltrado em vidro fosco, como a gente está observando aqui na TC de tórax, né? Então, o normal da TC de tórax, você já deve ter aprendido isso, é que é preto, porque ar é preto na tomografia. Porém, com os infiltrados inflamatórios, principalmente os intersticiais, a gente tem esse chamado infiltrado vidro fosco, né, que justamente não é aquela consolidação exuberante com empiema, mas é um esmaecido aí por conta desse acometimento intersticial. E se não tratado, deixa eu ver se tem a figura aqui no próximo slide. Se não tratada, obviamente, esse paciente pode evoluir, de fato, para a chamada pneumocistose propriamente dita, que é essas lesões de cistos disseminados em todo o pulmão. É, sem dúvida, a principal causa, por muito tempo, a principal causa de mortalidade no paciente que tem infecção pelo HIV. O tratamento, eu já havia falado com vocês, o tratamento de primeira escolha é o Bactrim, o sulfametoxazol mais tribetropin, 21 dias. Aqueles pacientes que a gente tiver reação alérgica ou contraindicação, a gente vai lançar a mão dessa alternativa, que é a clindamicina ou a primaquina, ou a dapsona e o metropin. O corticóide também já havia comentado, né, as indicações aí. Quanto mais precoce a gente conseguir iniciar a terapia antirretroviral com esse paciente, melhor. Aqui um outro contexto que é o da profilaxia que eu havia falado. Tem profilaxia primária, porque é uma doença tão frequente, tão grave na pessoa que tem infecção pelo HIV, e mesmo dele antes de manifestar qualquer sinal ou sintoma, se ele tiver CD4 menor que 200, a gente vai fazer a profilaxia primária, que é dar Bactrim 2 comprimidos por dia, até que o CD4 dele melhore, o CD4 suba acima de 200. A profilaxia secundária, quando o paciente teve a doença, eu até ter um CD4 maior que 200, eu vou manter ela, no mínimo, por mais 3 meses, até que ele alcance esse CD4. Bom? Outro ponto importante que a gente vai discutir mais para frente é essa profilaxia mesma que a gente utiliza para a toxoplasmose. Um quadro respiratório, para diferenciar, né, isso é importante aqui também, basicamente, de um quadro pulmonar por doença bacteriana, a gente tem a dispneia como entidade clínica mais importante. Muitas das vezes os pacientes não têm leucocitose e tem muita alteração de LDH e a hipoxemia. Tá? Diferentemente num quadro de pneumonia adquirida na comunidade ou mesmo pneumonia nosocomial, geralmente a gente tem as características da bactéria. Leucocitose, PCR mais elevada, alteração
radiológica, com consolidação, né? E, obviamente, diagnóstico diferencial sempre com a tuberculose, lembrando, nem sempre a tuberculose vai ter cavitação, né? Ela pode ter alteração na tomografia, como árvore em brotamento, enfim, a gente vai mostrar na aula de tuberculose isso. Bom, deixa eu ver qual é esse caso. São vários casos, mas alguns são menos importantes para a gente poder discutir. Porém, esse aqui é importante. Vamos lá. Então, homem de 55 anos, negro, natural de Grandaí, viúvo com 6 filhos. Trabalhava como caminhoneiro. 5 anos, vive de pequeno comércio na sua cidade. Qual que foi a principal queixa dele? Perda de jogo na perna direita. Um paciente que foi levado ao pronto atendimento na cidade de origem, um quadro de déficit neurológico súbito, hemiparesia e membro inferior direito. Se eu parasse aqui, o que vocês pensariam? Isso tem que estar claro, hein? Paciente que tem um déficit neurológico súbito. Isso, excelente, André, Gisele. Felipe também. Excelente, excelente. Déficit focal, basicamente, a gente tem que sempre pensar numa manifestação do AVC. E para essa doença em especial, vocês vão ver que a manifestação é muito similar, muito semelhante. Sem alteração de nível de consciência, tá? Esse é um outro ponto importante. Por quê? Muitas das vezes, a alteração de nível de consciência está associada ao acometimento de uma área nobre do cérebro, ou mesmo o paciente que está com inflamação cerebral, uma cerebrite, uma encefalite, né? Mas nesse caso não tem alteração do nível de consciência. Está aqui embaixo, né? Já perguntei, mas já está aqui embaixo. Atendido suspeitado inicialmente de um AVC, né? De um acidente vascular encefálico. Internado na sua cidade, iniciado OAS, estatina e antihipertensivo. Não foi feita a tomografia de crânio, por não ter a tomografia na sua cidade. Contudo, durante a internação, o paciente evoluiu com piora neurológica, seguiu com rebaixamento do nível de sensório, precisou de passar de fazer uma passagem de uma sonda nasoentérica e pediu transferência para um local que tinha tomografia, fazer uma avaliação do neurologista. Na revisão dos sistemas, a filha revela que nas últimas semanas o pai já vinha se queixando de uma cefaleia discreta e ela mesma já havia percebido que ele estava deambulando com uma certa dificuldade. Tabagista e etilista desde os 15 anos de idade, hipertenso, obeso, dislipidêmico, sem tratamento adequado. Só por essa história pregressa, o fator de risco para AVC é enorme, né, pessoal? No exame físico do paciente, já evoluindo para um rebaixamento mais importante, né, um Glasgow de 10, mas dados vitais aparentemente estáveis, apesar de uma taquipneia discreta, mas saturando bem, então mantendo uma boa saturação de oxigênio. Após a internação no hospital de origem, fez uma tomografia de crânio avaliada pelo residente de neurologia, identificou lesão expansiva com captação anelar de contraste em região de núcleos da base. Quando a gente encontra essa alteração, lesão expansiva intracerebral, a primeira coisa que se pensa é, de fato, tumor cerebral. Mas, no contexto de um paciente, e olha que esse paciente não tinha um contexto aí de emagrecimento, né, aquela história toda florida para um HIV mais avançado. Mas essa captação de contraste anelar tem que sempre chamar atenção para vocês a doença infecciosa, no caso a tuberculose, a toxoplasmose, desculpa. Toda vez que a gente tem essa captação anelar do contraste, ela é muito sugestiva, de fato, dessa manifestação do acometimento da toxoplasmose. Vai se manifestar mesmo por uma lesão expansiva intracerebral. Muitas vezes vão achar que é lesão tumoral, mas que, na verdade, nada mais é que infecção pela toxoplasmose. Sendo que o local mais predileto, a predileção maior do acometimento da toxoplasmose no sistema nervoso central são os núcleos da base. O local mais frequente que a gente observa o acometimento. Poderiam ser outras doenças que podem causar lesão expansiva intracerebral? Sim. Abscesso cerebral, a própria paracordioidomicose, a própria tuberculose, mas em questão de frequência, disparado, a toxoplasmose é o principal causador de leite no paciente que tem imunossupressão. Tá?
E aí, muitas das vezes, esse diagnóstico do HIV, num paciente que tem esse quadro neurológico, muitas das vezes ele é retrospectivo, porque faz o TC de crânio, vê lá a lesão expansiva com a captação anelar de contraste, e aí que faz o pedido do HIV, aí que vem o HIV positivo. É uma infecção que quase que exclusivamente corre por infecção latente, tá? Então, ou seja, a pessoa já teve contato com o bichinho da toxoplasmose, né, o Toxoplasma gondii, e depois de uma baixa de imunidade, tem a manifestação, tá? Muito mais frequente quando a gente tem um CD4 menor que 100. Pode acontecer com um CD4 maior que 200, mas é uma doença que geralmente é um CD4 menor que 100. E a manifestação clínica básica é justamente o déficit focal. Tá? O paciente pode ter cefaleia, pode ter um pouquinho de confusão mental. Na verdade, vai definir também do localização da lesão expansiva intracerebral. Mas como a predileção básica é núcleo da base, a principal manifestação, sem dúvida, é alteração motora. Tá? Obviamente, se o paciente não tratar, ele evolui com infecção e meningite por toxoplasma, e aí sim ele vai ter as alterações de encefalite, progressivamente rebaixamento de nível de sensório e convulsões. E a lesão característica, tanto na TC de crânio quanto na ressonância, é justamente essa lesão em captação anelar de contraste. Aqui a gente tem uma ressonância, o melhor método para a gente poder avaliar, que é justamente isso. Você vê a lesão expansiva intracerebral com a captação anelar do contraste. Isso aqui é praticamente patognomônico de neurotoxoplasmose. Tá? Aí, muitas das vezes, o diagnóstico do HIV é retrospectivo nesse cenário. A tomografia, por ser um exame de menor definição, muitas das vezes fica mais difícil de definir mesmo. E aí, muitas das vezes, a gente vê essa extensa área de hipodensidade que pode, de fato, num exame sem contraste, fazer diagnóstico diferencial com AVC. Então, você vê essa área extensa de hipodensidade, você fala, opa, vai ter um AVCzão aqui, né? Porém, quando você faz o contraste, olha o que aparece. Captação anelar do contraste. Então, daí a importância de fazer a tomografia ou a ressonância sempre com contraste nesse contexto. Que Felipe, o sintoma de perda de força é agudo, igual do AVC mesmo? Na verdade, é progressivo, tá? Normalmente ele é progressivo. O paciente tem indícios de que ele está caminhando com perda de força. Muitas das vezes o paciente subestima esse sintoma, até que de fato apareça a perda de força mais exuberante, e aí sim o paciente vai procurar atendimento médico. Então, não é aquele paciente que para por completo de movimentar, por exemplo, o membro. Porém, ele vai tendo uma fraqueza progressiva que, se não observada, ele pode ter a completa plegia. Então, se fosse para definir melhor, o AVC normalmente o paciente fica plégico, né? Na neurotóxica, o paciente começa com paresia e depois, enfim, ele caminha para a plegia. Então, aqui de novo, sem o contraste, vocês iam ver isso aqui não baita de um AVC, né? Você vê o tamanho da lesão expansiva intracerebral, às vezes até de um tumor cerebral mesmo, que ela até comprime ventrículo, né, nesse contexto, né? E isso é uma coisa importante, porque quando comprime ventrículo ou tem desvio de linha média, a gente está falando de uma doença que está causando hipertensão intracraniana. E isso tem implicações, obviamente, na conduta, né? Esse paciente não pode ter, por exemplo, uma análise licórica se não for realizado por alguém experiente, porque ele pode fazer herniação de únculos, né? Então, o diagnóstico é, obviamente, quadro clínico, exame, imagem sugestivo, tá? Obviamente, o paciente tem que ter sorologia para tóxico, uma vez que a gente está falando de que é uma doença em latência que se reativa. Então, não dá para falar em neurotóxico no paciente que tem sorologia para tóxico negativa. É muito raro, é possível, mas é muito raro, em menos de 2% dos casos, tá? E aí, se for realizada a análise do líquor, a gente vai ver a alteração de inflamação do líquor mesmo. E muitas das vezes os pacientes têm até coriorretinite associada. Lembrando que toxoplasmose causa doença no imunocompetente que necessita de tratamento em 3 situações. Você sabe quais são? Imunocompetente, indicações de tratamento de toxoplasmose.
3 situações. Alguém se habilita? Recém-nascido? Não, Gisele. Na verdade, vai tratar. Ele vai tratar, mas no contexto de infecção congênita. Mas eu não estou falando de contexto de infecção congênita. Tá? Paciente imunocompetente. Quais são as indicações de tratamento de toxoplasmose num paciente adulto imunocompetente? Não tem diminuição da imunidade. São 3. Gestante, excelente, Nicole. Excelente, excelente, excelente. Gestante, a gente tem que tratar justamente para responder a Gisele, evitar a infecção congênita. Então, mesmo que a toxoplasmose, gente, é uma monolike também, né? Uma dor de garganta, uma linfonodomegalia, mas que se resolve sozinha na maioria das vezes. Porém, a gente tem algumas indicações especiais que tem que tratar. A gestante é uma delas, porque ela pode passar para o bebê. Então, sem dúvida, tem que tratar a gestante. Vamos ver se a Nicole vai se arriscar a responder a segunda. Vamos ver. Não tem a ver com contato, tá, Valéria? Tem a ver com condição mesmo. Nicole, excelente, hein, Nicole? Muito bem. Imunossupressão, é a segunda. A gente trata a gestante imunossuprimida, porque o imunossuprimido tem, de fato, o acometimento neurológico, o acometimento ocular, a doença toda manifestada. Então, é no paciente com imunossupressão, independente de ser oncológico, HIV, ou por uso de imunomodulador por conta de reumatologia. E tem uma terceira indicação. Difícil, né? Já foi muito bem, Nicole. Excelente. Vamos ver se ela vai. Vamos ver se vai responder. E a terceira opção é no acometimento, muita pressão. Não, foi excelente. É o acometimento ocular. Tá? Então, a toxoplasmose no imunocompetente pode causar lesão ocular. É uma das principais causas de uveíte é toxoplasmose. Então, toda vez que a gente faz diagnóstico de toxo, a gente sempre tem que avaliar se o paciente tem ou não dificuldade de acuidade visual. As 3 indicações vão requerer tratamento no imunocompetente. Gestante, no caso, não é imunocompetente, né, o imunossuprimido, desculpa, e o acometimento ocular. Bom, então, visto isso, vamos para o próximo, que eu já estou alongando demais com vocês. Qual que é o tratamento? O tratamento é sulfadiazina, tá? A sulfa é, sem dúvida, o melhor tratamento para o toxoplasma, o parasita, com associação com essas 2 drogas, pirimetamina e ácido folínico. O tratamento é prolongado, geralmente com 6 a 8 semanas, e o controle de tratamento é radiológico. Então, a gente tem que ter a melhora clínica e ver a redução da lesão lá no sistema nervoso central. Tá? Tem alternativas, o Bactrim, por ser uma sulfa, né? Sulfametoxazol-trimetoprim é uma opção, ou mesmo clindamicina e pirimetamina também são opções. O ácido folínico aqui, pessoal, não é terapia. Mas essas 2 drogas são muito mielotóxicas. O ácido folínico aqui é apenas para evitar a mielotoxicidade dessas 2 drogas. E tem, sim, profilaxia para tóxico também. A profilaxia primária é naquele paciente que tem CD4 menor que 100 e IgG positivo para tóxico. Ele ainda não manifestou a doença, tá? Porém, a profilaxia é com Bactrim, já vai estar sendo realizada para o paciente que tem CD4 menor que 200 e ainda não manifestou pneumocistose. Então, cabe que ele já vai estar utilizando. E como profilaxia secundária, e aí já não é mais Bactrim, mas é a própria terapia, sulfa mais pirimetamina, pensando até a recuperação da imunidade dele, até o CD4 ficar maior que 200. Então,
Quando a gente fala de HIV e quadro neurológico, eu já havia adiantado lá no início da aula, plaque, sempre pensar em neurotóxico, tá? Essa captação anelar de contraste. Acometimento meníngeo, sempre lembrar de CRIP, tá? Principalmente aquele paciente que tem cefaleia e aumento da pressão de abertura no líquor, e você vai avaliar a identificação direta, então na hora que fizer o GRAM, a coloração para fungo vai identificar. E quando a gente tiver acometimento de substância branca na tomografia, muitas das vezes o paciente vai estar já se manifestando com déficit cognitivo, ou piora até da manifestação motora em si, lembrar da LEMP, tá? A LEMP, pessoal, acho que a gente não comenta dela aqui, é uma doença catastrófica também, que não tem terapia específica. O tratamento da LEMP nada mais é que dar a terapia antirretroviral e esperar o paciente recuperar a imunidade. Mas uma vez já instalada, a catástrofe já feita. Então, o paciente muitas das vezes fica sequelar. Tá? Bom, aqui é a abordagem da diarreia. Depois eu vou deixar para vocês avaliarem, tá? Principalmente por conta dessa micobacteriose. Vou deixar depois a gente discutir, porque eu já estou me delongando muito com vocês, mas eu queria discutir um outro tema. Tuberculose a gente vai discutir também na próxima aula, então a gente vai falar só de tuberculose e as manifestações extrapulmonares da tuberculose. A micobacteriose atípica é uma bactéria muito parecida com a tuberculose e a caracterização dela mais frequentemente é justamente o acometimento da via biliar com diarreia. Tá? Então, o paciente que tem muita diarreia, que não melhora, e geralmente no contexto de um CD4 mais baixo, um CD4 menor que 50. Doença muito difícil de fazer diagnóstico e muito difícil de ser tratado. Tem que ter um alto nível de suspeição para fazer tratamento. Geralmente, no contexto daquele paciente que já está no hospital, muito emagrecido, mais ou menos aquele estilo do Cazuza que a gente mostrou na última aula, né? naquela foto lá do Cazuza. Infelizmente, é a cara do HIV mesmo, da AIDS, assim. Bom, o tratamento é com o esquema parecido com o esquema da tuberculose, mas que não vem ao caso, não precisa decorar, isso tudo é consultado. O caso clínico 5, eu acho que é quando a gente fala da criptococose. Deixa eu ver se a gente chega nela. Não, na verdade não. É do citomegalovírus, a gente já comentou isso no início da aula, né? Que pode causar enterite, encefalite e retinite. Lembrando que é uma doença muito mais frequente no contexto de CD4 menor também, né? Então, é um paciente que já teve várias infecções oportunistas prévias, aquele que não está tratando e que geralmente tem uma carga viral mais elevada. Muitas das vezes, o acometimento no sistema nervoso central, a doença do citomegalovírus, nada mais é do que o paciente com um quadro de meningoencefalite. O cara que teve cefaleia, redução do sensório, e aí vai ver no exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, e aí vê aquele acometimento extenso de toda a substância cinzenta. Tá? Aqui a gente não tem acometimento de substância branca. Substância branca, a característica é o acometimento da LEMP, não é da encefalite para você me ver, ou da própria encefalite herpética, que pode acometer mesmo pacientes imunocompetentes. Tá? Com o acometimento aí do CMV, a gente já tinha comentado, tem muita frequência também de acometimento visual, não só tóxico, mas sífilis aqui também, né? Tem aquele infiltrado algodonoso retina que é muito característico. Os oftalmos batem o olho e identificam, tá? E o diagnóstico muitas das vezes é clínico mesmo. Você bate o olho lá na fundoscopia e identifica num contexto de um paciente que já tem uma sorologia positiva para CMV. O CD4, Felipe, ele tem alvos, né? Então, assim, o paciente que chegou, fez o diagnóstico, eu tenho que repetir esse CD4 em 2 meses. Depois mais 2 meses, até completar 6 meses e eu chegar na minha carga viral indetectável, carga viral negativa. Uma vez que eu estou vendo que esse CD4 está progredindo com a minha terapia antirretroviral,
esse CD4 vai ser avaliado a cada 6 a 8 meses. Então, depende muito do cenário em que o paciente se encontra. Se o paciente está num cenário de infecção oportunista, né, de imunossupressão, ele geralmente vai fazer um CD4 a cada 2 meses. E aí a gente vai monitorar essas profilaxias dessa forma. Então, enquanto eu não progredir o meu CD4, não chegar no mínimo a 200, eu não vou largar de fazer CD4 no mínimo a cada 2 meses para poder ter esse controle. Depende muito do cenário. No contexto que a gente está falando aqui de um paciente imunossuprimido, no mínimo um CD4 a cada 2 meses para avaliar a resposta também da terapia antirretroviral. Citomegalovírus, então, aqui é um quadro bastante fácil para vocês depois acompanharem de diagnóstico diferencial de todas as doenças de acometimento no sistema nervoso central, desde as características na tomografia e análise do líquor. Mas isso aqui a gente já deu uma boa pincelada. O tratamento do citomegalovírus é um tratamento muito específico, que é com ganciclovir, que é uma medicação que só tem por via parenteral e só pode ser administrada dentro do hospital. Tá? Não existe profilaxia primária, mas naqueles que fazem a doença manifestada, pelo menos até CD4 maior que 100. Tá? Então é desse contexto que o Felipe perguntou, a gente vai repetindo o CD4 a cada 2 meses. Bom, e por fim, esse aqui é para fechar das principais causas da diarreia, eu esqueci de comentar com vocês, que além do próprio HIV, que pode causar diarreia e a manifestação de úlcera, 3 parasitas normalmente causam infecção e diarreia imunossuprimida. O Cryptosporidium, o Isóspora e o Ciclóspora. São parasitas que normalmente são encontrados nos exames de fezes em pacientes imunossuprimidos. No paciente que é imunocompetente, esses parasitas não são encontrados. Tá? O tratamento básico para o Cryptosporidium é o ANITA, ou nitazoxanida. Tá? Tanto o Ciclóspora quanto o Isóspora, identificados como causas de diarreia no paciente que tem imunossupressão, para HIV, a terapia antirretroviral é o tratamento de eleição. Tá? Mas no caso do Cryptosporidium, aí sim a gente vai lançar do tratamento com ANITA. Não precisa desse contexto para poder definir. Tá? Aqui ele vai falar basicamente dessas causas de diarreia. Então, a gente tem o Cryptosporidium, que é um dos grandes causadores. E é uma das principais causas de diarreia no paciente que tem infecção pelo HIV. Tá? A diarreia, muitas das vezes, é uma diarreia aquosa, né? Aquela diarreia infecciosa, com catarro, nem uma diarreia muito purulenta. Tá? Muitas das vezes o paciente pode ter febre, mas não é o comum. É uma diarreia que persiste, que a diagnóstico é basicamente para identificação do microsporidium ou do Cryptosporidium nas fezes, tá? Pelo exame parasitológico de fezes. Bom, aqui ele vai discutir qual é o tratamento, eu falei da ANITA, né, que é o tratamento, e continuar com hidratação e terapia antirretroviral. Não existe profilaxia a essas diarreias e o melhor tratamento é a terapia antirretroviral. Bom, essa aula é um pouco cansativa, porque vai por vários casos clínicos. Eu geralmente gosto de fazer o desenho e a gente discutir isso tudo no início da aula. Mas, basicamente, são as principais síndromes infecciosas oportunistas que vocês podem se deparar na prática clínica de vocês. Principalmente as manifestações neurológicas e pulmonares. Isso tem que estar sempre alerta para vocês solicitarem o HIV e, consequentemente, solicitarem ajuda se tiverem avaliando o paciente no pronto atendimento. Combinado? Alguma dúvida? Beleza. Esse tá tranquilo, né? Ótimo, beleza. Então, pessoal, só para fechar com vocês, vou fazer, depois a gente pode fazer a discussão da prova, eu estava pensando hoje, mas eu já estou um pouco cansado.
E a gente podia tentar marcar outro dia com quem quiser fazer a discussão da prova, tá? A gente tem a próxima aula na dia 2 e a prova vai ser na quarta, dia 10, não é isso? É mais ou menos isso que foi combinado com vocês, né? Ótimo. Então a gente se vê na próxima aula. Combinado? Um abraço para vocês aí, boa noite, bom descanso.